Cara, imagina você, um fracassado, acaba acordando e do nada um sistema aparece te desafiando. Caso você sobrevivesse a um desafio onde teria que enfrentar espíritos malignos, você se tornaria bilionário, cara. Isso te lembra alguma coisa? Bom, e é claro que você ficaria rodeado de gatinha, né? Se vocês gostarem e quiserem mais dessa história, comentem aqui pra eu saber. Mete aquela bala no like. E rapaziada, se inscreve. É sério, a gente tá quase batendo 100 mil inscritos antes do final do ano. E eu fiz uma promessa e será cumprida. Lembrando que o link do servidor do nosso Discord eu tô deixando aqui na descrição. Eu tô fazendo live, se eu não me engano, sexta-feira, tá? Pra vocês. Cara, tá bem divertido, então não perde tempo e entra no servidor. Eu espero vocês lá. E agora, aproveitem o vídeo, meus lindos. O dia começou muito devagarinho, com o sol iluminando literalmente tudo lá fora. E o Lin, o nosso protagonista, ainda com muito soninho e sentindo seu corpo pesado, se levantou da cama soltando um longo suspiro. Ele olhou ao redor do quarto e, antes de mais nada, arrumou sua cama. Falar nisso, vocês já arrumaram a cama? Depois ele começou a se preparar para o dia, já pensando até mesmo nas tarefas que ele teria que enfrentar e, bom, fazer, né, ao decorrer do dia. E ao entrar no banheiro, ele parou em frente ao espelho e ficou observando ali o seu reflexo. O cabelo todo bagunçado e a pele pálida, né, e ressecada, já que ele tava nanando, fazia com que o prota parecesse alguém que não dormia direito há dias. O cara tava acabado de tanto dormir. Ele pensava que precisava resolver logo toda essa rotina, sabe, e ajeitar tudo. Ele tentou até arrumar o seu cabelo e lavou o rosto na esperança de despertar, sabe, de se sentir melhor consigo mesmo. Enquanto tava se arrumando, Yulin refletia sobre como aquele dia poderia ser uma boa oportunidade para colocar as coisas em ordem de uma vez por todas. Mas de repente, alguma coisa fora do comum acabou acontecendo ali. E assim que o nosso herói abriu a torneira, em vez de água, começou a jorrar um líquido vermelho. Bom, eu não posso falar o que era. A pia rapidamente se encheu, tingindo tudo ao redor. No espelho, uma mensagem acabou aparecendo escrita também nesse mesmo líquido, informando que o protagonista havia sido escolhido para participar da versão beta de um jogo bem misterioso. O jogo começaria às 4 horas e a contagem regressiva começou a surgir logo em seguida. Tomado por uma mistura de medo e também muita curiosidade, né? Afinal não é todo dia que isso acontece, Yulin começou a entrar em pânico sem nem entender o que estava rolando. Ele tentou até se manter calmo, repetindo para si mesmo que aquilo não podia e nem tinha como ser real. Quando ele tocou o espelho, uma sensação bem estranha percorreu todo o seu corpo, pois o sangue parecia emitir uma energia sombria e ao redor tudo foi tomado por um cheiro familiar, o cheiro da morte. Ele começou a sentir como se estivesse sendo observado, como se cada um de seus movimentos fosse acompanhado literalmente de perto. E foi aí que tudo fez sentido. O prota havia sido escolhido para um jogo mortal, onde ele teria que enfrentar inimigos malignos. Se ele quebrasse essas regras, seria eliminado por completo, mas caso conseguisse superar esses desafios, ganharia o poder de controlar fantasmas e também a alma dos mortos. Que poder apelão, hein, rapaziada? Parece a fruta da alma lá de One Piece. Com essa ideia perturbadora na cabeça, Yulin sabia que não poderia mais cometer erros e rapidamente ligou seu computador buscando mais informações sobre esse jogo na esperança de aumentar as suas chances de sobrevivência, pelo menos, né? Felizmente Yulin tinha algo valioso. Ele tinha um item especial que ele havia recebido ao voltar da vida, um boio, uma moeda usada no mundo dos mortos. Agora era a hora de ser transportado para aquele mundo estranho e começar enfim a sua missão, que parecia completamente surreal. De repente, sob o chão dos seus pés, começou a se despedaçar em pequenos fragmentos e antes que o protagonista pudesse reagir, foi sugado para um lugar bem desconhecido. Apesar do susto, ele caiu em segurança sem nenhuma machucado e ao se levantar, Yulin percebeu que estava em uma cidade antiga com uma arquitetura chinesa. Tudo ao redor parecia tão velho que parecia estar prestes a desmoronar. Ele não estava sozinho, pois outras 5 pessoas estavam ali, 2 meninas e 3 garotos. Todos começaram a olhar em volta, tentando entender onde é que eles realmente estavam. Um dos garotos, até o que parecia mais confiante, se aproximou e com um tom sério explicou que ele já havia jogado esse jogo antes, pois era, na verdade, a 4ª vez que ele estava participando. Ele ainda alertou que para sobreviver era fundamental seguir as regras e ser extremamente cauteloso a cada passo dado. Foi nesse momento que tudo começou a se encaixar. Um medo estampado nos rostos das meninas era claro, e o protagonista percebeu que eles esperavam que ele tomasse alguma atitude e resolvesse tudo. O Brutamontes, visivelmente abalado, até começou a gritar, afirmando que todas as missões anteriores haviam sido letais e que, como novatos, as suas chances de sobrevivência eram ainda menores. Mas tentando manter a calma, o protagonista perguntou ao grandão se ele tinha algum conselho a oferecer para eles, para poder ajudá-los, sabe? Sem enrolar, o Brutamonte repetiu o que parecia ser uma regra bem básica. Existiam apenas 2 formas de sobreviver. Primeiro, os fantasmas só podem atacar quem quebra as regras. Segundo, as regras principais serão muito claras, então eles deveriam prestar atenção e memorizar cada uma dessas regras para não correr o risco
risco de ser atacado por um fantasma. De repente, o som de uma porta rangendo ecoou pelo ambiente e todos se viraram ao mesmo tempo. Um velhinho mancando surgiu de um prédio próximo com um sorriso perturbador no rosto. Ele ainda anunciou que o grupo trabalharia em um hotel e se apresentou como contador do hotel do além. Ele explicou que ele estava ali para distribuir as tarefas todas sob as ordens da anfitriã. Antes de começarem, o velho ainda deixou bem claro as regras do hotel. Se você relaxar, a anfitriã não vai te perdoar. Se quebrar algo, terá que pagar. E o mais importante, nunca deveria escutar o que os clientes diziam. Se ouvir, ninguém poderia te proteger e o cliente teria poder sobre você. Ô, negócio ruim, viu? Dá até arrepio aqui. Ficou claro para o protagonista que o velho se divertia com a ideia de vê-los em perigo, né? Parecia uma coisa bem legal. E o brilho de maldade em seus olhos e também aquele sorrisinho que ele não conseguia conter deixava isso bem evidente. Cada participante estava absorto em seus próprios pensamentos, mas todo mundo ali tinha o mesmo objetivo, que era, claro, sobreviver. O velho então começou a distribuir as funções. Ele escolheu um rapaz forte para trabalhar na cozinha, cortando legumes e realizando algumas outras tarefas, e o Brutamonte entrou no prédio sem pensar nem duas vezes. Depois, designou um menino e uma menina para limpar os quartos, garantindo que ficassem mais impecáveis após a saída dos hóspedes. Um homem de óculos com aparência inteligente foi encarregado de cuidar das finanças, auxiliando até mesmo o próprio contador. Yulin e a garota ao seu lado foram encarregados de trabalhar como garçons. O velho, com um tom de sarcasmo, indicou o caminho que deveriam seguir, apressando eles agora. A garota estava tão apavorada que ela mal conseguia se mexer. Então o protagonista segurou na sua mão e a conduziu para dentro do prédio, e ela até agradeceu ao prota por não tê-la deixado sozinha e por ajudá-la a enfrentar aquele medo que ela sentia no seu coração, que tomava conta de todo o seu corpo. Enquanto andavam pelo corredor, o protagonista tentou quebrar o clima tenso, dizendo que parecia que aquele lugar ia ser o trabalho deles pelos próximos dias, e também que eles tinham que torcer para que tudo desse certo, pois talvez conseguiam sair dessa. No entanto, uma coisa inesperada aconteceu. Uma figura gigantesca acabou surgindo na frente deles. Era um goblin, um ogro, não sei, com um olhar muito fixo e penetrante que encarava o prota como se pudesse ler até mesmo a sua alma. Sem pensar duas vezes, o protagonista se ofereceu para guiar o goblin até a sua mesa, e a criatura caminhou pesadamente, e assim que se sentou, quase que acabou quebrando a cadeira com seu peso. A cadeira rangeu, mas por sorte não se partiu, pois se isso tivesse acontecido, as coisas poderiam complicar ainda mais. O goblin pediu algo em troca de 2 moedas de cobre e esperou calmamente, e o prota sabia que a partir daquele momento seguir as regras era essencial para que assim ele conseguisse pelo menos evitar alguns problemas. Ainda irritado com a situação, Yulin foi buscar as tigelas e o bule para servir a água quente nos pratos do elfo, mas assim que ele acabou pegando o bule, uma coisa inesperada aconteceu. O objeto começou a gritar, dizendo que estava quente demais e que estava queimando. Assustado, soltou um grito e a alça do bule estava tão quente que queimou a mão do prota, forçando ele a soltá-lo. O bule caiu ao chão e adivinha, rapaziada, se quebrou por completo, espalhando toda a água fervente para todo lado. Felizmente ninguém se feriu. Lia, a garota, ficou paralisada de medo, incapaz de reagir, e o prota sabia que aquele era o seu primeiro erro e que a situação poderia sair do controle rapidamente. Tudo vai de 0 a 100 muito rápido. Logo em seguida, o velho apareceu murmurando que o trabalho mal tinha começado e o prota já havia cometido um deslize. Com um olhar ganancioso, o velho informou que Yulin devia pagar 50.000 mimbi pelos danos. Sem hesitar, o nosso herói tentou negociar, mas o velho avançou, ameaçando arrancar o seu braço como uma forma de pagamento. Que velhinho violento, viu? No entanto, o nosso herói não era qualquer um, e ele imediatamente parou o velho e ofereceu para pagar pelos danos, utilizando seu sistema, então ele transferiu 1000 wens, muito mais do que o valor pedido. A energia que o prota liberou era incrivelmente forte, um impuro que superava qualquer coisa que o velho já tivesse visto em toda a sua vida, e bom, diga-se de passagem que foi uma longa vida mesmo. Era até mais poderosa que a do próprio estalajadeiro. Com apenas 1000 wen, o protagonista poderia até recuperar a alma de alguém de tão valioso e poderoso que isto era. O velho, aterrorizado, percebeu que Yulin agora estava completamente no comando, e o medo em seus olhos deixava claro que ele não ousaria desafiar o prota novamente. Depois de resolver a situação, o nosso herói abriu seu inventário e verificou agora as suas tarefas. Ele precisava de gastar 50.000 mimbs. Em troca, receberia um cartão de reembolso e algumas garrafas de vinho bom que vinham lá do submundo, que continham o poder de purificar as almas. A recompensa parecia excelente, especialmente o vinho, que imediatamente chamou a atenção do prota. Agora ele só precisava descobrir como é que poderia gastar toda aquela quantia. Sem perder nenhum tempo, Yulin começou a recolher os cacos de pratos espalhados pelo chão, limpando a bagunça com a maior agilidade. Cada vez que ele recolhia um prato quebrado, pagava 100 wen ao velho, buscando atingir rapidamente o valor necessário. Em seguida, ele se aproximou de outra mesa, planejando quebrar mais pratos, mas foi interrompido pela voz do estalajadeiro, que o advertiu. O dono alertou que se ele continuasse destruindo aqueles itens do hotel,
O negócio poderia ir à falência e o Prota parou, lembrando que o Goblin ainda estava aguardando o seu pedido e ele tinha que obedecer às regras. Ele pegou outro bule de chá com água quente e o levou até a mesa do Goblin, pedindo desculpas pela demora. O Goblin suado aceitou o pedido de uma forma amigável e o protagonista percebeu que havia medo nos olhos dele. Claramente o bicho também não estava querendo confusão e, bom, de primeira mão não era isso que tinha parecido. Para a surpresa do protagonista, o Goblin decidiu fazer mais um pedido. No entanto, Yulin insistiu que ele pagasse pelo que já tinha encomendado e o Goblin concordou, e logo após isso ele pediu 2 porções de cada prato daquele cardápio. Isso parecia uma oportunidade perfeita para o protagonista gastar mais grana e avançar em sua tarefa. Contudo, para sua frustração, os itens disponíveis no cardápio não eram suficientes para atingir o valor necessário. Diante disso, nosso herói precisou pensar em uma nova estratégia e ele teve a ideia que sabia que precisaria da ajuda de Lia para executá-la dessa vez. O plano era simples, ela ficaria na entrada do café, atraindo clientes com sua presença, o que traria mais atenção e movimento ao lugar. E ela aceitou a proposta e em pouco tempo o café estava repleto de entidades, todas fazendo pedidos normais e consumindo, como se fossem pessoas como nós, como você, como a sua mãe, como todo mundo. Com mais 6 porções de sopa e algumas rodadas de álcool, Yulin sentiu que estava perto de alcançar o seu objetivo. Cada novo pedido dos fantasmas o aproximava ainda mais de completar aquele desafio que ele teve. Logo após isso, um painel de tarefas apareceu informando que Yulin havia concluído a missão. A sua recompensa já estava disponível no inventário e ao checar ele encontrou um cartão de cashback e 10 garrafas de vinho do submundo capazes de purificar a alma. A mesma garrafa de vinho que eu falei algum tempinho aqui atrás. Ele pegou uma das garrafas, observou atentamente e decidiu que usaria o conteúdo. O Prota tinha planos ambiciosos de se tornar o mestre dos fantasmas e o vinho parecia ser a chave para isso. Assim que os fantasmas presentes no café sentiram o aroma do vinho, de imediato eles perceberam a pureza da energia de Yin que ele estava emanando ali. Sem demora então o Prota tomou o vinho. O gosto era horrível, algo que ele certamente não recomendaria a ninguém. E após beber ele quebrou a garrafa ao chão e de imediato uma energia pura e fria percorreu todo o seu corpo, aumentando a sua força. As suas estatísticas agora, rapaziada, subiram de uma forma drástica. 1110 pontos de consciência espiritual e 100 pontos em força. Além disso, um novo painel de atributos foi desbloqueado, revelando uma nova tarefa que exigia gastar 3.200 yuans em uma transação. O desafio ficava cada vez mais complicado e é claro que o nosso herói não deixou de perceber essa faceta. Enquanto ele processava as novas informações, um elfo bem robusto se aproximou para agradecer o presente, oferecendo ao protagonista um espelho como uma forma de retribuição. Assim que Yulin segurou o espelho, um novo painel se abriu revelando que o objeto era uma poderosa ferramenta de energia Yin chamada Espelho Q da prisão de almas. Yulin observou por um momento até que do nada um portal se abriu e o espelho desapareceu. Ele não parecia surpreso com isso, mas os fantasmas ao redor ficaram chocados ao ver que ele possuía um artefato tão valioso capaz de armazenar literalmente qualquer coisinha. Logo depois o fantasma se aproximou dizendo ao senhor que também tinha algo para ele. E ele entregou ao protagonista um colar de crânio renevoado, explicando que o item poderia proteger a sua alma contra ataques de energia Yin e ainda contra-atacar caso fosse necessário. Embora o colar não fosse tão poderoso quanto o espelho, seria muito útil no futuro, e ele disse isso ao Prota. Outros fantasmas, sem mais presentes para oferecer, compartilharam sua energia Yin com o colar do Prota, fortalecendo o bicho ainda mais. No fim do turno de trabalho, quando todos os fantasmas foram embora, o protagonista e os outros se sentaram completamente cansados, esperando os demais chegar. De repente, a voz da anfitriã ecoou pelo salão, convocando todos para o jantar. Uma notificação surgiu, pois apenas 4 sobreviventes restavam. Aliviado por ter passado o dia sem nenhum ferimento, o protagonista olhou para o seu braço e pensou que por pouco não havia perdido um membro naquele dia. Enquanto ele refletia, uma mulher corpulenta apareceu no corredor, ameaçando uma garota com uma vassoura, e ela parecia na verdade ser a faxineira do hotel. Infelizmente, o garoto que estava com elas anteriormente não tinha sobrevivido ao dia, pô, coitado. E a mulher se aproximou do velho reclamando que os subordinados não estavam fazendo nada. Visivelmente irritado, o velho ordenou que Yulin limpasse a mesa de imediato. No entanto, o Prota não reagiu e a faxineira, enfurecida com a desobediência, decidiu que iria lhe dar uma boa de uma lição. Ela o atacou com toda a pompa, mas graças à energia Yin presente no colar do Prota, ele bloqueou o ataque com a maior facilidade de todas, como se agora ele estivesse pronto para se defender. A mulher ficou chocada, claramente não estava esperando que aquele garoto desafiador fosse capaz de se defender de um golpe dela. Ela estava confiante de que daria uma lição a Yulin, mas as coisas acabaram saindo completamente do controle, e agora o Prota sabia que tinha arrumado uma inimiga, e essa inimiga não mediria esforços para tirá-la do seu caminho.
caminho. O Prota precisava pensar em uma maneira de lidar com ela antes que ela o pegasse de surpresa e achasse uma maneira de lidar com ele. Enquanto o protagonista pensava nisso, na sua mente ali, um brutamonte enorme entrou na sala. Ele era ainda maior que o elfo que havia dado o espelho para o Prota e parecia ser um dos seus seguidores. Era impressionante que ele tivesse sobrevivido ao dia, mas não sem consequências. Ele havia perdido uma das suas mãos, provavelmente devido aos erros que como protagonista também havia cometido. Mas ao contrário do Prota, o brutamonte não tinha como compensar pelos seus erros, e o Prota percebeu que seria inútil negociar com alguém assim, então decidiu que era melhor simplesmente evitá-lo. Logo a comida foi servida e a sopa que colocaram na mesa tinha uma aparência terrível, cheia de ossos e com um olho boiando no meio do líquido. O bagulho era bizarro, parecia que veio da Deep Web aquilo lá. Havia até um óculos de um dos trabalhadores do hotel e a garota que estava com o protagonista ficou muito enojada com a cena e nem sequer queria comer. Mas o cozinheiro, um sujeito intimidador, estava observando de canto, esperando que ela experimentasse o prato rapidamente. Duvidar da comida dele certamente seria um erro e ele mesmo avisou que poderia custar muito caro. E enquanto todo mundo começava a comer, o protagonista parecia distraído e não tocou na sopa. O cozinheiro também percebeu isso e se aproximou com muita fúria. Sua presença era esmagadora como uma montanha prestes a desabar sobre o Prota e ele parecia gigante e o Prota em comparação era como um pequeno inseto. Quando o cozinheiro pressionou para provar a sopa, Yulin sem alterar o tom respondeu que a sopa era horrível. Isso foi o suficiente para deixar o brutamonte completamente irritado, cara, pronto para esmagar o Prota por criticar a sua comida. Mas antes que ele pudesse agir, o protagonista puxou a sua carta na manga. Era uma garrafa de vinho lá do submundo, capaz de purificar a alma. O cheiro da energia sombria se espalhou pelo ar e o protagonista ofereceu uma taça de bebida ao brutamonte. O grandalhão, inicialmente surpreso, acabou aceitando a oferta com maior desconfiança. Ele se sentou à mesa e tomou um golinho ainda meio desconfiado do Prota, pois o sabor acabou surpreendendo na real. Era algo extraordinário, muito além do que ele esperava. Sua raiva se dissipou de imediato. Vendo a chance, o Prota ofereceu outra taça e o cozinheiro, encantado com o vinho, aceitou sem nem pensar duas vezes. Afinal, era uma coisa muito boa que ele tinha bebido ali que ele não bebia há anos. Parecia que o Prota havia descoberto o ponto fraco daquele brutamonte e ele aceitou beber mais e mais, ansioso pelaquela sensação de felicidade que o vinho lhe proporcionava. O protagonista teria servido outra rodada, mas infelizmente a sua reserva de vinho do submundo havia acabado. O brutamonte resolveu preparar algo rápido e apesar de haver alguns sanduíches disponíveis, o protagonista, querendo manter as coisas amigáveis, elogiou as suas habilidades do cozinheiro. No entanto, o chefe explicou que havia um problema. A comida estava carregada de energia fantasma, o que fazia com que estragasse muito, mas muito rápido. E eles precisavam se livrar dessa energia o mais rápido possível também. Nesse momento, os olhares do cozinheiro e da faxineira acabaram se encontrando e o Prota percebeu o medo nos olhos dela. Em contraste, o brutamonte estava visivelmente de bom humor e a faxineira impulsiva subiu na mesa declarando que ninguém deveria quebrar as regras. Segundo ela, os fantasmas do hotel não podiam se matar uns aos outros e o velho, entretanto, interveio lembrando que foi ela quem quebrou as regras primeiro ao atacar um dos subordinados sem ter o poder e nem um motivo para isso, Essas palavras desestabilizaram a faxineira que partiu furiosamente contra o velho. Ele não esperava uma reação tão agressiva, mas o brutamonte estava pronto e com um movimento rápido lançou a sua espada cravando no peito da faxineira. O impacto a lançou contra a parede, deixando ela presa pela escada. Ainda viva, ela tentou se libertar, mas o brutamonte se aproximou lentamente, explicando que ela pagaria caro por ter quebrado as regras e que deveria prestar mais atenção da próxima vez. Com um gesto firme, ele pressionou a espada até que a faxineira soltasse o seu último suspiro de vida. Após o ocorrido, Yulin sentiu um alívio inesperado e o cozinheiro, sem nem hesitar, pegou o corpo da faxineira e o levou para a cozinha, comentando que o velho guardaria um bom vinho para depois. O Prota, ainda meio que abalado pela cena de violência, se sentou à mesa, observando o velho que estava tremendo de medo, temendo que ele fosse o próximo. Tentando aliviar o clima pesado, nosso herói puxou do seu inventário um barril de vinho e ofereceu ao velho uma taça. O velho, meio cabreiro, hesitou em aceitar, sabendo que poderia levá-lo ao mesmo destino da faxineira, mas lembrando dos presentes que os fantasmas haviam dado ao Prota, ele teve uma boa ideia. Olhando para o colar de Yulin, o velho decidiu que talvez o seu mestre não se importasse com mais um presente, e assim ele entregou ao Prota um cubo de madeira petrificada, um material muito raro e também excelente para fabricar armas de energia, hein? O cara tá agradando o Prota demais, hein? O velho, claramente apavorado, ele tava fazendo de tudo para agradar o nosso protagonista. Ele garantiu que o cubo era de altíssima qualidade, na verdade, seria bem útil para o nosso herói, e em troca de sua generosidade, Yulin deu ao velho 3 pavas. A felicidade do velhote agora era completamente evidente, e bom, ele dançou chorando de alegria e rapidamente acabou se ajoelhando diante do protagonista
protagonista em uma forma de agradecimento. Os outros sobreviventes ficaram surpresos ao ver um fantasma se ajoelhar diante de alguém tão comum, e o protagonista por sua vez sentiu um certo orgulho por ter conseguido passar por tudo aquilo sem gastar sequer muita energia. Bom, é igual eu tendo orgulho em vocês, porque eu sei que vocês vão comentar o que vocês estão achando. Comentem aí, vocês têm medo de fantasma, rapaziada? Eu quero saber, hein? Eu tô lendo tudo, hein, cara. No final, o protagonista empurrou levemente o velho, fazendo com que ele caísse como se fosse uma boneca longe de si. Pouco depois, o cozinheiro voltou com novos pratos e dessa vez o cheiro era muito mais convidativo, e ele logo colocou várias sobremesas na mesa, convidando todo mundo a comer um pouquinho. O prota pegou um pedacito de carne e examinou o mesmo, que parecia muito saboroso por fora, e ele esperava que fosse tão bom por dentro quanto por fora parecia. Ao dar a primeira mordiscada, o protagonista sentiu uma coisa incomum. Depois de comer, Yulin percebeu um aumento significativo em sua força espiritual, o que era absurdo e bizarro. Ele elogiou o cozinheiro pela comida incrivelmente bem feita, algo que até o próprio chefe não estava esperando. Com cada pedaço de carne que o protagonista comia, a sua força espiritual aumentava significativamente, e ao final da refeição ele havia acumulado mais de 195 pontos de força espiritual, resultado direto daquela carne especial que ele havia acabado de comer. Ao lado do protagonista, o Brutamonte acabou desmaiado após beber muitas garrafitas daquele vinho e parecia estar em um mundo de sonhos induzidos pelo próprio álcool. De repente, o anúncio de que o turno de trabalho havia terminado ecoou por toda a sala e todo mundo foi mandado para os seus quartos. Um pouco cambaleante, o Brutamonte se levantou e antes de sair agradeceu a Yulin novamente pela sua bebida. O velho por sua vez começou a organizar a limpeza e pediu ajuda aos outros para arrumar tudo e deixar tudo nos brincos. Yulin pensou em ajudar, mas antes que ele pudesse agir, ele recebeu uma notificação do hotel. A recepcionista anfitriã queria vê-lo. Intrigado, nosso herói decidiu ir ao encontro dela e ao chegar ao quarto certo, o prota hesitou por um momento observando cada detalhe daquele lugar antes de que ele finalmente abrisse aquela porta. Quando finalmente entrou, ele se deparou com uma cena surpreendente. Sentada ao lado da cama estava uma bela jovem muito diferente do que ele havia imaginado. O prota esperava ver um fantasma assustador e mal intencionado, mas a anfitriã estava longe de ser isso. Apesar disso, o protagonista sabia que embora a anfitriã não pudesse matá-lo imediatamente por causa das regras do hotel, ele deveria ficar meio cabreiro, cara, pra não cair em nenhum tipo de armadilha ou coisas assim, sabe? A anfitriã falou com o protagonista pedindo desculpas pelo seu erro de seu servo e comentou que Yulin, como um mestre, não deveria ter sido forçado a trabalhar como se ele fosse um mero garçom. No entanto, ela também destacou que a função causada ali, especialmente era o fato do protagonista ter se livrado da faxineira, afetaria o hotel no futuro, e isso era um problema. O prota, um pouco nervoso, se defendeu explicando que ele não era responsável pela morte da faxineira e que tudo havia sido, na verdade, um acidente. A anfitriã decidiu não se aprofundar no assunto de quem estava certo ou errado, afinal essas conversas nunca dá certo, né? E ela afirmou que os conflitos internos como esse poderiam causar mais mortes entre os funcionários do hotel. Ela ainda revelou que a garçonete que o prota acabou eliminando havia trabalhado ali por mais de 100 anos e contribuído muito para o sucesso do hotel. Agora, sem ela, o prota teria que pagar pelos danos causados e, bom, ele teria que suprir a falta dela ali, né? Para o protagonista isso parecia bem simples, mas a anfitriã exigiu apenas 50 guanas como compensação, o que não significava nada para o prota. Yulin, sem nem hesitar, abriu seu inventário e praticamente na mesma hora, milhões de moedas começaram a cair do teto, enchendo o quarto e se espalhando por todos os cantos. A anfitriã ficou encantada com a visão das moedas, muito mais do que o valor que ela havia pedido e feliz com o pagamento. E o prota então fez outra oferta. A anfitriã, agora completamente interessada, aceitou ouvir a proposta de Yulin e ele sugeriu que comprasse o chefe do hotel, argumentando que para ela, o cozinheiro era apenas uma ferramenta de lucro, mas poderia servir Yulin de uma forma completamente diferente, pois ele tinha uma ideia. A anfitriã, no entanto, demonstrou infelicidade com essa ideia e afirmou que o chefe tinha trabalhado no hotel por muito tempo e que seria difícil sobreviver ali sem ele. O prota percebeu que a sua oferta inicial era baixa e, compreendendo a situação, ele soube que na verdade precisaria oferecer mais caso quisesse levar o chefe para ele. O prota, sem perder nenhum tempo, entendeu a insinuação da anfitriã e sem hesitar ofereceu mais 1 milhão. Sim, 1 milhão. A anfitriã, visivelmente surpresa, parecia disposta a fazer qualquer coisa por uma quantia tão grande, qualquer coisa mesmo. E após esse momento, ela finalmente se recompôs e, sem muita cerimônia nenhuma, jogou o contrato do cozinheiro plau ali na mão dos prota, declarando que ele agora estava completamente sob o comando do chefe. O prota, muito curioso, deu uma olhada no contrato e ficou espantado ao ver que poderia adquirir o cozinheiro por apenas 10 mil pilas, e não esperava que fosse tão barato na realidade. Antes de sair, ele ainda tentou outra coisa, ofereceu ao anfitriã a compra do próprio hotel e a garantia de possuí-lo na vida após a morte. Com um sorriso satisfeito, o anfitriã respondeu que o hotel e ela própria não estavam à venda, pois eram invioláveis. O prota aceitou a resposta, rapaziada, sem ficar resistindo muito, se virou e saiu do quarto, afinal ele já tinha conseguido uma coisa que ele queria. A anfitriã, no entanto, ficou muito insatisfeita com o fato de que o protagonista aceitou tão facilmente sem nem tentar oferecer uma proposta maior por ela e pelo
hotel. Ao sair, Yulin foi em direção à sala onde ele e os outros garotos deveriam passar a noite. Ao abrir a porta, ele viu todo mundo sentado e discutindo alguma coisa, e quando ele entrou, todos os olhares se voltaram para ele. As suas reações, na verdade, foram variadas. O Brutamonte, em particular, não parecia muito feliz. Já a garota com o rosto marcado por feridas olhou para o Prota com uma certa apreensão, e o Prota, no entanto, estava de bom humor e com um sorriso contou que havia feito bons negócios com a anfitriã. O silêncio que seguiu foi surpreendente e também bem assustador, rapaziada. Todo mundo ficou chocado com a notícia e o Brutamonte, o primeiro a se manifestar, tinha milhões de perguntas em sua cabeça. Afinal, como que era possível que o Proton, um novato, já tivesse conseguido tanto, sendo que muitos jogadores experientes não teriam isso nem 10 dias de jogo? O nosso herói se sentou com o grupo e explicou que tudo o que aconteceu naquele dia foi uma sequência de coincidências, e o Brutamonte então compartilhou mais informações e contou também sobre uma empresa que estava estudando o jogo e tentando descobrir quem é que estava por trás dele. Segundo o Brutamonte, essa empresa poderia ser contatada para ajudar a investigar. Ele mostrou a todos o mapa com a sua identificação, confirmando que ele estava na realidade trabalhando com esse grupo de pesquisa. O Brutamonte também explicou que a empresa chamava os jogadores a cada 2 semanas para participar de novos jogos, mas que havia também jogos extras que pagavam ainda mais. A conversa deixou claro que esse jogo era cheio de oportunidades, mas também de mistérios. E após esse longo dia, todo mundo foi dormir, pois ainda havia muita coisa pela frente no dia seguinte e o pesadelo ainda não tinha acabado. O protagonista, por outro lado, se sentia muito satisfeito. Ele havia completado a tarefa e também recebido presentes, além, é claro, de uma nova missão. A próxima exigia que ele fizesse 3 grandes despesas, cada uma superior a 1000 pilas. Na manhã seguinte, todo mundo acordou ao cantar de um galo. Um novo e um último dia logo começava. Yulin, tendo dormido muito bem, acordou de ótimo humor de novo, ao contrário dos outros meninos, que estavam visivelmente cansados e com a falta de sono também, né? Não era pra menos. Logo após acordarem, uma batida na porta fez com que todo mundo tivesse um baita de um susto, exceto o nosso herói, que estava completamente calmo. Era como se ele soubesse de tudo, né, cara? Bizarro. Ao abrir a porta, Yulin se deparou com um velho completamente sorridente que lhes desejou um bom dia. Enquanto descia as escadas, o nosso herói perguntou casualmente ao velho sobre o cozinheiro, dizendo que ele precisava trocar uma ideia com o rapaz. O velho explicou tudo de uma forma muito educada e levou os outros meninos para começar o trabalho na cozinha. Yulin seguiu até lá, onde encontrou o Brutamonte em frente ao fogão, preparando algo com muita dedicação e pompa. Yulin foi convidada por Chan a experimentar uma iguaria que ele havia preparado, mas educadamente recusou, explicando que tinha algo mais importante para discutir. Chan, surpreso, começou a ouvir atentamente e o Prota, com a maior curiosidade de todos, perguntou se ele trabalhava para a anfitriã por vontade própria. Com muita tristeza no olhar, Chan contou sua história. Ele já foi uma figura de destaque no mundo dos fantasmas, mas foi atacado e acabou perdendo tudo. Ele quase também perdeu sua própria alma e desde então teve que trabalhar na estalajadeira para sobreviver, ficando preso ali por toda a eternidade. Ô tristeza. O nosso herói, decidido ajudar esse cara, disse que poderia libertá-lo sim, permitindo que ele experimentasse a liberdade de novo, e em seguida o Prota ainda mostrou o contrato de Chan com a anfitriã. E para a surpresa de Chan, o Prota rasgou o documento em pedaços, declarando que ele fosse livre a partir de hoje. O Brutamonte ficou extasiado e, em sinal de gratidão, se ajoelhou diante do nosso herói. Contudo, Yulin, muito desconfortável com a formalidade e aquela cena esquisita, pediu que o cara se levantasse, dizendo que agora eles eram amigos e não mais mestres e servos. Enquanto isso, todos os sobreviventes do jogo se reuniram ao redor esperando o fim da missão. Infelizmente, uma das meninas não apareceu e uma mensagem no alto indicava o número atualizado de sobreviventes. E a ausência da garota deixou todo mundo triste. Embora lamentasse sua perca, estavam aliviados por terem sobrevivido até aquele ponto agora. Com o fim do jogo à vista, o protagonista decidiu sair para fora e o vento fresco agora batia na sua cara, marcando o fim de todo aquele pesadelo mais uma vez. Enquanto caminhava, Lia correu até ele agradecendo emocionada, dizendo que se não fosse pelo Prota teria morrido no primeiro dia. Como uma forma de agradecimento, entregou a Yulin um pedaço de papel com seu número de telefone, dizendo que os seus pais eram influentes no mundo real e que poderia procurá-la se precisasse de algo. No entanto, enquanto ela falava, o chão começou a tremer novamente e o mundo sob seus pés começou a desmoronar por completo. De repente, nosso pequeno herói se viu de volta em seu apartamento segurando um pedaço de papel com o número da garota. Ele olhou para o relógio e percebeu que, embora tivesse passado 2 dias naquele outro mundo em que ele estava, apenas um segundo havia se passado na realidade. Com isso, nosso herói decidiu ligar para o seu próprio irmão, que atendeu rapidamente, e o Prota até precisava entender o que estava rolando e buscar ajuda. Enquanto ele estava olhando pela janela da cidade, ele percebeu que aquele jogo não era o fim e que algo maior na realidade estava por vir, cara. E ele se lembrou do homem que mencionou que eles seriam chamados para o jogo a cada 2 semanas. O Prota sabia que ele precisava se preparar para o que estava por vir e decidiu agora procurar algumas informações no fórum sobre o que estava rolando. Ele não estava entendendo nada e nem... sabe, tudo era muito novo na realidade. Agora nosso herói tinha
uma nova missão entrar em contato com a organização que o Brutamonte mencionou. Essa organização era conhecida como Centro de Pesquisa número 9 e seguia várias regras que não poderiam ser violadas de forma alguma nem em sonhos. A existência dessa organização ajudava a deter caçadores de fantasmas, cujo número só crescia, igual o nosso canal aqui, rapaziada. Os números só estão crescendo e vocês não podem perder a oportunidade de se inscrever, rapaziada. É conteúdo novo todo santo dia. Não, todo santo dia não, é toda semana. Contudo, rapaziada, o mais importante para o protagonista agora era se proteger de vários fantasmas. Ele sabia que precisava estar bem preparado para enfrentar os perigos futuros e, acima de tudo, ele não podia de forma alguma nem em sonhos quebrar as regras. O nosso herói sentia ele sortudo por ter capturado um fantasma muito feroz no seu primeiro jogo, mas ele sabia que isso era apenas o começo de uma coisa muito maior. Esses jogos já aconteciam há pelo menos mais de 1000 anos e mais de 100 mil jogadores já haviam participado. No entanto, apenas o primeiro grupo nunca sobreviveu. Alguns dos jogadores nas rodadas seguintes se destacaram e conseguiram obter o vinho do inferno que purificava a alma no mundo dos fantasmas, tornando-se senhores de fantasmas, como se eles fossem, sei lá, o próprio caça-fantasma ali, sabe? De repente, uma notificação apareceu no computador. Uma feira oficial seria realizada em breve na cidade e ninguém poderia perder. Era uma ótima chance para o Prota comprar ou vender itens importantes para a sobrevivência no jogo, e ele sabia que ele precisava participar, e então começou a preparar as suas coisinhas e se organizar para a feira. Antes da segunda-feira à noite, o protagonista recebeu uma mensagem no laptop com o local do encontro e as instruções sobre onde é que ele poderia pegar as ferramentas necessárias para a feira, marcada para quinta-feira às 5 horas da tarde. E o Lin pegou um mapa, um crachá e também uma máscara do armário dele. Às 6 horas ele chamou um táxi com destino a uma fábrica abandonada onde o evento aconteceria. E quando o táxi chegou por volta das 8 horas da noite, ele notou que muitas pessoas já estavam reunidas no local. Entidades assustadoras aguardavam a entrada, mas não pareciam ameaçadoras, e o Prota até se juntou à fila aguardando a sua vez de entrar. O evento estava sendo bem organizado e um monstro à entrada explicou que todos deveriam usar um crachá e que antes de vender qualquer item seria necessário passar por uma breve avaliação. A avaliação seria feita por uma máquina muito especial que determinaria o valor de cada item de uma maneira justa e sem roubalheira. O nosso herói esperava que essa feira fosse benéfica para ele e que na verdade conseguisse vender o que ele realmente precisava. Cada pessoa em sua vez apresentava seus itens para a avaliação e a máquina calculava o valor e em seguida exibia o preço conforme o anunciante tinha feito. O homem ao lado de Yulin comentou que mesmo um item de aparência muito simples, se tivesse uma boa qualidade na realidade, poderia valer muito mais do que eles imaginavam. Então o rapaz colocou seu item na máquina para avaliação, mas para surpresa de todo mundo, o dispositivo não conseguiu calcular o valor. Os organizadores também ficaram intrigados, pedindo que colocasse o preço que achasse justo, já que nem a máquina conseguiu avaliar o objeto. O rapaz, visivelmente frustrado, saiu do lugar, acreditando que tinha apenas um pedaço inútil de pano e, bom, nada mais. Yulin, no entanto, suspeitou que o item daquele rapaz era algo muito mais valioso do que realmente aparentava. Afinal, ele acabou de ouvir isso de um cara, e ele queria tentar alcançá-lo, mas antes que ele pudesse agir, foi chamado para sua vez. O nosso herói colocou uma moeda MIMB na máquina e observou com a maior curiosidade de todas. De repente, a máquina emitiu um som alto como se gritasse de surpresa e parecia quase que a máquina estava dizendo que a moeda era extremamente valiosa, para a surpresa de todo mundo, né? O avaliador, pegando a moeda em suas próprias mãos, ficou visivelmente chocado ao sentir a poderosa energia em que emanava daquela moeda, o que era absurdo e ninguém nunca tinha visto alguma coisa parecida antes. O resultado da avaliação revelou que as moedas do protagonista eram incrivelmente valiosas, mesmo que alguém tivesse um baú cheio de ouro, e se a energia fosse fraca não seria suficiente para protegê-lo contra outros fantasmas. No entanto, as moedas de Yulin como forte energia Yin eram comparáveis a uma energia divina, garantindo uma segurança com as buscas. Com várias dessas moedas em mãos, o protagonista começou a ser conhecido como o Imperador Fengdo entre todos aqueles avaliadores. Curiosos, os avaliadores começaram a se perguntar de onde é que o protagonista tinha conseguido aquelas moedas tão raras e caras. Com toda a pompa, o nosso herói respondeu que todos aqueles lá eram troféus adquiridos ao longo de suas aventuras. Imediatamente começaram as ofertas para comprar as moedas. A primeira oferta foi de 100 ienes, mas logo outra chegou a 3.000 por cada moedinha. Para demonstrar o valor de suas posses, o protagonista tirou um saco cheio de moedas e despejou o conteúdo no chão. O som das moedas ecoou por toda a sala, deixando todo mundo em choque. Era uma quantidade impressionante e os avaliadores ficaram boquiabertos sem acreditar no que eles estavam vendo diante de seus olhos. Sabendo que não poderiam comprar todas as moedas de uma única vez, os avaliadores sugeriram adquirir apenas algumas e deixar as outras, bom, para quem sabe uma próxima, né? A comoção em torno daquelas moedas atraiu a atenção de todo mundo, como abelhas
casal Mel, cada um querendo uma parte daquele tesouro. Em meio à confusão, uma voz alta pediu silêncio. Todos se viraram para ver de quem é que era aquela voz e uma garota acabou surgindo da multidão. Com a chegada dela, as pessoas começaram a se dispersar e parecia ser na verdade alguém muito importante, como se fosse do governo ou coisa do tipo, pensou o protagonista. Os avaliadores se curvaram imediatamente diante daquela garota que foi saudada com todo o respeito e toda a pompa. Era a senhorita Smith que se aproximava com passos elegantes. Os seus cabelos longos e brancos como a neve atraíam olhares e ela pegou uma das moedas do prota, examinando e em seguida acabou afirmando que eram de excelente qualidade. Sabe o que ela ofereceu, rapaziada? Simplesmente 7 milhões e meio de dinheiro e 1000 yuan em nome do fórum, além de propor uma amizade com o nosso próprio protagonista. Sem hesitar, o nosso herói aceitou a oferta, entregando as moedas restantes para a senhorita, e de repente, um sapo saltou do nada com uma pequena caixa na boca, cuspindo aos pés de Yulin. Ele, seguindo o exemplo de Smith, convocou seu fantasma, que pegou a caixa e entregou ao prota. Ao abri-la, o nosso herói viu uma grande quantia, uma quantidade que ele nunca tinha visto de grana em sua vida toda. Sentindo-se extremamente satisfeito, ele finalizou o acordo com a senhorita e que tão rápido chegou, desapareceu. Após a transação, cada participante voltou aos seus lugares e continuou a colocar seus itens à venda. Yulin começou a andar pelas fileiras em busca de algo especial e de repente sentiu uma poderosa arma sinistra emanando uma forte energia. Era um cubo incomum nas mãos de um vendedor incomum que usava um boné. O item radiava um poder imenso e o prota percebeu imediatamente que queria comprá-lo. Felizmente, o vendedor agora parecia disposto a negociar com o nosso herói. Yulin, após uma negociação muito tranquila, conseguiu se livrar de um item por um preço baixo e ficou bem satisfeito com isso na realidade. Então ele avistou o homem que tinha um misterioso trapo sentado no canto mais afastado da feira, claramente abatido por ter vendido a maior parte de seus artefatos egípcios que não despertaram nenhum interesse no prota, exceto por uma única peça, próprio trapo. Yulin perguntou ao vendedor quanto que custava aquele item, mas o homem respondeu que era apenas um trapo sem nenhum valor e que ele poderia pegá-lo de graça se quisesse, já que nem sabia o preço daquilo. O nosso herói, desconfiado de que o item valia bem mais, decidiu pagar algumas centenas de mimba ao vendedor e o homem até ficou em choque sem acreditar que alguém realmente estava disposto a pagar por aquela porcaria. Assim que o nosso herói pegou o trapo, ele sentiu um poder sinistro emanando do objeto. Na realidade, aquele trapinho ali era uma poderosa bandagem de alta qualidade, um artefato faraônico. Enquanto isso, a senhorita Smith e seu assistente observaram a transação à distância e estavam intrigados com o fato de Yulin, sendo apenas um novato, ter conseguido tal item tão poderoso assim, meio que na cagada, sabe? O nosso herói, no entanto, rapidamente disfarçou a sua excitação ao lançar um de seus fantasmas, ocultando o verdadeiro poder do artefato que ele acabou de adquirir ali, para não chamar a atenção das pessoas, né, rapaziada? Com tudo que precisava já comprado, o protagonista estava pronto para ir embora. Mais uma voz chamou sua atenção e um homem oferecia 10 milhões de dólares por qualquer coisa que pudesse despertar a consciência espiritual de uma pessoa sem causar nenhum efeito colateral. Interessado, nosso herói se aproximou hesitante da mesa do vendedor e, depois de pensar por um momento, entregou uma garrafa de vinho especial que purifica a alma. Eles trocaram os itens e seguiram seus caminhos, e enquanto isso, Lia estava na varanda pensativo, se perguntando por que é que o prota ainda não havia aparecido. De repente, a porta acabou se abrindo abruptamente e um homem de meia idade saiu com boas notícias. Ele havia conseguido algo que ajudaria Lia a despertar o seu estado espiritual. Quando ela reconheceu o vinho, ficou emocionado ao perceber que Yulin havia compartilhado isso com ela. Mesmo que o sabor da bebida fosse desagradável e horrível, ela estava determinada a ganhar mais e mais forças, e assim que bebeu, sentiu uma onda de energia pura e revigorante. Enquanto Lia experimentava os efeitos do vinho, o prota já pensava em sua próxima missão. Ele sabia que, embora o dinheiro fosse útil, nem sempre poderia confiar apenas nisso para fazer os seus planos darem certo. Ele precisava estar em constante alerta, pois os fantasmas, apesar de ser restringidos por regras, tornavam-se mais imprevisíveis com o tempo, especialmente à medida que ele mergulhava mais no fundo do mundo deles. Quando o relógio marcou meia-noite, uma nova busca pela sobrevivência começou. O chão acabou se quebrando em milhares de pedacinhos e o protagonista foi transportado para mais uma missão. Assim que ele acordou, ele se viu em um quarto comum com uma notificação de um sobrevivente. Agora havia 3 regras importantes a serem seguidas. O cartão de identificação era exclusivo para o inquilino e não se podia fazer barulho durante o dia, e era proibido entrar no quarto de outra pessoa sem sequer ter a permissão. O prota, no entanto, pensou que essas regras provavelmente não se aplicariam a ele, confiante de que poderia usar a sua influência para contorná-las. Ele saiu do quarto para explorar o prédio, se preparando para o que é que viria a seguir. O prédio onde o protagonista estava tinha vários andares, mas apenas 3 pessoas viviam ali, o que fazia parecer que o restante dos quartos estava ocupado por fantasma. Enquanto caminhava pelo lugar, ele encontrou um mapa da pensão, e esse mapa na verdade era bem maior comparado ao hotel anterior. Ao tentar usar o elevador no primeiro andar, o prota notou algo estranho, tudo parecia estar manchado de sangue. Apesar do susto inicial, ele logo se acostumou e entrou sem nenhum problema, apertando o botão para ir ao terceiro andar. O elevador começou a descer, mas de repente um monstro apareceu na porta exigindo pagamento para usar o elevador. Apenas por 1
van de viagem, na verdade. O Prota riu considerando a quantia praticamente significante para ele, que agora era milionário, né, e decidiu pagar com a pilha de notas. O fantasma, que parecia desconfiado, aceitou o pagamento com maior desgosto e deixou claro que havia algo errado. O Prota devia pagar com um cartão que precisava ser emitido no clube, provavelmente ele acabaria perdendo o braço por aquilo. O nosso herói suspirou sem querer recorrer à violência, mas o fantasma não lhe deu escolha e sem hesitar ele atirou no monstro insolente e convocou um aliado. Um brutamonte apareceu na cabine do elevador, grande o suficiente para quase não caber ali. Ele pegou o fantasma pelos tentáculos e com os olhos vermelhos de raiva fez o monstro chorar de dor. O olhar de horror do monstro deixou claro que ele tinha aprendido a lição e agora sabia que não devia se meter com o inimigo, exigindo também que o elevador levasse ao terceiro andar. O Prota falou isso e saiu dali. Após o incidente, o monstro seguiu as ordens de Yulin sem questionar, levando ele ao terceiro andar como o Prota tinha pedido. Agora o nosso herói precisava reabastecer o saldo do cartão para evitar alguns problemas no seu futuro. Enquanto caminhava pelo saguão da pensão, ele procurava a porta certa. No caminho ele viu fantasmas de diferentes tipos, até que finalmente encontrou o lugar onde é que ele precisava entrar: o departamento de pagamento. Dentro do departamento haviam várias janelas de atendimento e cada uma delas era operada por fantasmas de primeiro nível, claramente mais fracos do que os seres que o protagonista tinha enfrentado anteriormente. Ele se aproximou de uma daquelas janelas e acabou entregando seu cartão ao funcionário para que assim ele pudesse reabastecer o saldo para manutenção pública e também gestão de imóveis. O funcionário, com um sorriso sarcástico, explicou que Yulin precisava pagar um depósito em yuan até o toque de recolher daquele dia, ou então teriam que retirar o valor de outras formas. O funcionário ainda continuou falando que, como o protagonista havia se mudado de uma forma muito recente, ele ainda não tinha conseguido pagar pelos seus serviços e por isso deveria procurar o centro de informações e encontrar um trabalho para conseguir pagar as suas contas de uma vez por todas. O Prota ficou parado processando as informações quando o funcionário simplesmente começou a empurrar o Prota, expulsando ele da sala. Nosso herói pensou que se ele não demonstrasse sua força agora, tudo o que ele fez ali era perder o seu tempo e nada mais, e bom, era um desperdício completo. Sem nenhum centavo em sua conta, o Prota sabia que ele precisava agora agir de uma forma muito rápida, e se tentasse atrasar ou adiar qualquer coisa, ele corria o risco de perder até mesmo a sua vida antes do final do dia. Sem hesitar, o nosso herói desafiadoramente colocou o dinheiro necessário para garantir a sua segurança, e ele, ao colocar o dinheiro na mesa, silenciou imediatamente o funcionário insolente, que ficou espantado com a quantidade de dinheiro e a pura energia que emanava dele. O funcionário percebeu seu erro e entendeu que tinha um cliente importante à sua frente. O Prota foi automaticamente levado ao status de cliente VIP, depois de reabastecer a sua conta com 100 mil pilas, e saiu do escritório sem mais e nem menos. Enquanto caminhava pelo corredor, o protagonista pensou no que fazer a seguir e acabou decidindo explorar a própria pensão. De repente ele ouviu alguns sons esquisitos que vinham de uma porta que estava bem próxima, que levava na verdade até as escadas. Ele sabia que as escadas eram uma opção mais segura que o elevador, e ao abrir a porta ele encontrou um homem que também estava participando da busca com o monstro no lugar de uma das mãos. Este tal homem alimentava esse monstro com carne crua, o que o protagonista achou meio bizarro na realidade. Após comer, o monstro voltou a ser uma mão comum aparentemente, e esta era a habilidade especial daquele rapaz, e logo o protagonista percebeu isso de cara. O homem se apresentou como Bill e rapidamente ficou claro que ele era um caçador de quarto nível. Ele ainda explicou que, embora houvesse muitos fantasmas nas escadas, eles não eram fortes o suficiente para representar uma verdadeira ameaça às suas vidas. O Prota, no entanto, compartilhou com Bill que antes de o toque de recolher precisaria pagar 500 ienes e 2.500 por 3 dias. Generosamente, o Prota se ofereceu para ajudar Bill com o pagamento, acompanhando até a janela do pagamento, e junto os dois depositaram o dinheiro necessário e logo após isso decidiram explorar a pensão de novo. O próximo passo foi ir ao centro de informações em busca de uma coisa útil, e o Prota ficou sabendo que era possível encontrar alguns trabalhos meio que temporários por lá, mas que esses empregos na realidade vinham com regras rígidas que precisavam ser seguidas a todo custo, o que poderia ser até que arriscado. Já perto do elevador, os dois discutiram a necessidade de comprar comida, já que estariam na pensão por 3 dias. Eles chamaram o elevador e desceram para o primeiro andar, onde havia uma loja. Ao descer, Bill viu o monstro do elevador que Yulin tinha mencionado, e era realmente assustador à primeira vista. No primeiro andar, eles encontraram vários fantasmas, cada um ocupado com suas tarefas, mas mantendo ainda assim uma distância segura dos dois. Quando chegaram à loja, o cheiro no local era bem desagradável, que não agradou ao Prota, e era improvável que ele conseguisse comprar algo ali. Bill, por outro lado, pegou o que precisava e foi até o caixa, sugerindo que eles poderiam emprestar dinheiro a Yulin, caso fosse esse o motivo do garoto não ter comprado nada. Após terminarem suas compras, os dois decidiram se separar, e antes de ir embora, Bill deu ao Prota o número do seu quarto, dizendo para entrar em contato caso alguma coisa acontecesse ou o protagonista precisasse de alguma ajuda. Yulin então chamou o elevador novamente, mas dessa vez ele decidiu visitar uma loja de elite. Ao chegar a essa loja de alta classe, a diferença era notável em relação à anterior. Havia 2 fantasmas na entrada, e um deles explicou que a loja funcionava com um sistema de associação, exigindo
exigindo uma quantia considerável de dinheiro para poder comprar pelo menos no lugar ali. Yulin entregou seu cartão e o fantasma, inicialmente desconfiado de que ele não teria dinheiro suficiente, ficou chocado ao ver o saldo. Seus olhos se arregalaram surpreso com a riqueza do prota, algo que ninguém tava esperando. E eu aposto que nem vocês, né? Falar nisso, já se inscreveram e ativaram o sininho, rapaziada. O YouTube tá desinscrevendo, hein? A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, então não perde tempo, né? Imediatamente os fantasmas se curvaram respeitosamente diante do nosso querido protagonista e o mesmo e os seus companheiros se dirigiram à loja para fazer as compras necessárias. A variedade de produtos era literalmente impressionante, com frutas e legumes frescos espalhados pelas prateleiras. O protagonista, enquanto passeava pelos corredores, se imaginava podendo comprar tudo o que ele bem quisesse e quando ele quisesse, e foi literalmente isso que fez. Encheu o carrinho com tudo que ele precisava e até algumas coisas que não eram tão essenciais, e depois de pegar tudo, ele foi até o caixa para pagar. O total da compra chegou a 56 mil pilinhas, cara. Só isso, prota, só isso. De repente, o gerente da loja se aproximou de Yulin e o cumprimentou e disse que haviam preparado um presente para ele, o que fez o prota se sentir lisonjeado, e o gerente também ofereceu um serviço de entrega das compras diretamente no quarto de Yulin. Aproveitando a oportunidade, o nosso herói perguntou ao gerente como ele poderia se tornar um membro do outro mundo e obter mais informações sobre isso. O gerente, surpreso com a pergunta, explicou que havia algumas maneiras de entrar para essa comunidade, e a primeira maneira ele disse que era contribuir para causas públicas do outro mundo, mas como o protagonista teria que deixar a missão em 3 dias, essa opção já não era viável para o garoto. A segunda opção era um referendo onde os moradores votariam se Yulin poderia ou não se tornar um membro. E a terceira opção, a mais fácil, era ser convidado por mais de 10 membros do outro mundo ou por 3 membros do conselho, que abriria automaticamente as portas para o nosso querido protagonista. Yulin agradeceu ao gerente pelas informações dadas e, como agradecimento, pagou um valor extra por toda a ajuda recebida. Já no elevador, o prota refletia sobre o seu próximo passo para se aproximar das pessoas influentes do outro mundo. Quando as portas do elevador se abriram, ele viu Bill junto com outro homem que estava ao seu lado. O homem, embora não fosse um caçador, havia conseguido sobreviver milagrosamente até o terceiro jogo, e Bill apresentou o homem ao protagonista. O seu nome era Michael, e eles estavam se conhecendo no 11º andar. Yulin estava se dirigindo agora até um centro imobiliário para solicitar oficialmente a sua adesão ao outro mundo, enquanto um fantasma mais forte do que os outros estava sentado por perto e se aproximou do prota para perguntar o que é que o trazia até ali e como poderia lhe ajudar. Yulin explicou que ele queria solicitar a sua entrada no outro mundo e então tirou do bolso a quantidade necessária para contribuir com a comunidade e jogou dinheiro pelo salão, espalhando as notas por todos os lados. O fantasma, impressionado com a energia impura que emanava daquele dinheiro, se surpreendeu com a audácia de Yulin e, com uma expressão séria, o fantasma perguntou se uma quantia tão alta poderia garantir a sua entrada na comunidade. O funcionário, recolhendo o dinheiro, pediu para que Yulin aguardasse enquanto ele entrava em contato com o chefe do conselho. Rapidamente ele correu para ligar para o chefe e explicar toda aquela situação, e o funcionário voltou informando ao prota que o chefe do conselho entraria em contato em breve com o mesmo. Para o nosso herói, o processo estava se revelando mais fácil do que esperava e não demorou muito até que o próprio chefe do conselho entrasse ali na sala. Sua presença era intimidante e ameaçadora, mas Yulin manteve a calma, aguardando o que viria a seguir sem nenhum medo no rosto. O funcionário, ao perceber a chegada do chefe do conselho, se curvou em um sinal de respeito e revelou que Yulin queria se tornar membro do outro mundo. Ele também mencionou a contribuição generosa que o protagonista fez, 1 milhão de yuan em notas raras de 100 mil mimbs, o que impressionou o chefe do conselho. Essas notas eram extremamente difíceis de se encontrar, já que eram emitidas em quantidade limitadas. O chefe, surpreso no início, logo retomou sua postura e se sentou no sofá em frente ao prota. Yulin explicou que desejava se tornar um membro do outro mundo, porque sem esse privilégio, as suas oportunidades estariam bastante limitadas, e isso era meio que óbvio na verdade. O chefe do conselho admitiu que Yulin foi o primeiro a fazer uma doação tão significativa e generosa na realidade, e então retirou um cartão do membro do bolso e explicou os privilégios que o prota receberia ao se tornar parte daquela comunidade ali. Além disso, entregou ao nosso herói um mapa exclusivo, informando que ele teria um novo quarto e que as restrições como o toque de recolher agora não se aplicavam mais ao nosso herói. Yulin, percebendo as inúmeras vantagens, ficou satisfeito com a sua escolha de se juntar ao clube e, decidido a aproveitar ao máximo a sua posição, ele perguntou se o cargo de representante do conselho do outro mundo estava disponível para a compra. A pergunta causou uma breve confusão entre os presentes, mas o chefe do conselho, após se recompor, respondeu que aquele cargo não estava à venda e que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprá-lo. Yulin não se mostrou muito incomodado com essa resposta, mas ele realmente acreditou que valia a pena ter tentado, né? Bom, quem não morre não vê Deus, né? Ainda assim, o nosso herói sugeriu que poderia contribuir de uma outra maneira durante o processo de seleção, e o chefe do conselho afirmou que discutiria o assunto com os outros membros e que eles entrariam em
contato com o Prota em breve. Yulin ficou mais satisfeito com o progresso que havia feito e refletiu que de fato o dinheiro abria muitas portas e se despediu saindo da sala, sendo observado pelos membros do conselho que se perguntavam como é que alguém tão aparentemente comum poderia ter uma quantidade tão absurda de dinheiro assim no bolso sem representar isso, né, rapaziada? Assim que o nosso herói voltou para o seu quarto, ele percebeu um presente deixado na porta e era na verdade uma cortesia do gerente da loja que ele havia conhecido. No entanto, antes que ele pudesse pegar o pacote, uma coisa passou rapidamente ao seu lado como se fosse na velocidade da luz. Eram ladrões que estavam de olho no presente do Prota e haviam planejado roubá-lo enquanto ele estivesse fora. Mesmo vendo Yulin, os ladrões continuaram com o plano e furioso, o Prota gritou ordenando que parassem e avisando que as coisas poderiam piorar para eles se não ficassem quietinhos e ficassem na moral. Os ladrões responderam de uma maneira desafiadora, dizendo que aquilo não era da conta de Yulin e que ele não deveria se intrometer para não causar problemas para ele mesmo. E ainda afirmaram que levariam a caixa de qualquer jeito e com sorrisos arrogantes pegaram o presente e correram em direção às escadas. Determinado a recuperar o que era seu por direito, nosso herói os seguiu e os dois fantasmas ficaram surpresos ao perceber que o Prota havia seguido eles, enquanto o terceiro, sem nem hesitar, sacou uma faca e começou a ameaçar o coitado do Prota. O nosso herói começou a zombar do cara sem nem se intimidar e o fantasma respondeu com uma ameaça, dizendo que iria cortá-lo em pedacinhos pequenos até que ele pedisse misericórdia. Nesse momento, com um único clique, Yulin chamou seu aliado e uma entrada espetacular. Fantasmas amigos acabaram surgindo, prontos para enfrentar os ladrões. Os fantasmas, como se estivessem presos ao chão, olharam para o grande homem com terror nos olhos e eles perceberam que haviam cometido um erro grave. Um dos fantasmas, completamente em pânico, ergueu uma faca ardente declarando que era capaz de cortar até mesmo almas. Mesmo assim, ele foi o primeiro a fugir, mas não conseguiu ir muito longe e foi atingido no chão por uma faca lançada por Xian. Sem dúvida, os outros fantasmas também tentaram fugir, viu, rapaziada? Mas é claro que eles não teriam sucesso não. O Prota decidiu usar os seus poderes, retirando a bandana sinistra do faraó que havia adquirido na feira fechada. Enquanto os fantasmas fugiam, perceberam que algo estava começando a cercá-los, e o medo tomou conta dos seus rostos, mas não conseguiram escapar. A bandana se enroscou neles, imobilizando eles por completo, e o Prota se aproximou do fantasma preso e removeu a sua faca, mas surpreendentemente o valentão ainda estava vivo. Com satisfação, os três fantasmas capturados sugeriram que Yulin os usasse como um alimento espiritual para aumentar a sua força e consciência. O nosso herói, por sua vez, estava intrigado, se lembrando de que na última vez que ele preparou o fantasma, o poder resultante foi bastante significativo, vocês lembram? Dessa vez o sabor e o cheiro prometiam ser ainda mais intensos. Comenta aí, rapaziada, o que vocês estão achando dessa história, cara? Porque eu tô ficando meio com medo, cara. No entanto, o nosso herói lamentou que 3 fantasmas fossem muito poucos e pensou que seria melhor capturar mais alguns para, bom, dar uma boa refigurada ali na sua energia espiritual e aumentar significativamente. De repente, uma coisa veio do andar de cima com um som forte. Em um único movimento, alguém jogou a caixa de presente contra a parede. Era um grupo de grandes fantasmas liderado pelo chefe dele. Sem hesitar, o valentão que acompanhava Yulin partiu para o ataque, usando toda a sua pompa, e em um só golpe ele quebrou a arma do chefe, que foi lançada para direções opostas, deixando ele completamente desarmado. Agarrando o chefe pelo pescoço, o valentão arrastou a escada abaixo até os pés do protagonista e os prendeu junto aos outros fantasmas capturados. Com os fantasmas sob controle, o nosso herói pegou seus pertences e foi para o seu novo quarto, localizado no 26º andar. Ao chegar, ele ficou impressionado com a beleza do andar e era completamente diferente de onde ele estava antes. Não era todo mundo que poderia se dar ao luxo de morar ali, e o novo quarto do protagonista era enorme e também muito luxuoso, oferecendo também uma vista ampla para o mundo dos fantasmas. Mesmo nesse mundo, as leis eram praticamente implacáveis. Os fantasmas mais fortes devoravam os mais fracos e todo mundo lutava para sobreviver. Era como se fosse um mundo normal ali, tá ligado? Enquanto Yulin se distraía com a vista da janela, Xian preparava os fantasmas capturados para o jantar, combinando eles com os ingredientes que haviam comprado na loja. A mesa ficou belíssima e Xian, além de ser um grande lutador, também mostrou ser um excelente cozinheiro. Isso me lembrou o Sanji, hein? Yulin elogiou a perfeição da refeição com toda sinceridade e juntos se sentaram à mesa, serviram vinho em seus copos e começaram a se alimentar. No fim do dia, foi anunciado que os 3 sobreviventes, incluindo o frágil Michael, haviam sobrevivido àquele dia desafiador. O Prota abriu o menu para verificar as tarefas restantes, o que precisava ainda ser feito, e em seguida ele saiu para que pudesse reabastecer os suprimentos necessários. Ao deixar o quarto, nosso protagonista se encontrou com Bill e Michael parecia bastante exausto enquanto Bill compartilhou que haviam descoberto algo interessante. A curiosidade de Yulin foi despertada, pois queria saber mais sobre o que eles haviam encontrado. Bill explicou que eles conseguiram um emprego noturno que lhes rendeu a passes especiais, permitindo que eles se movessem livremente durante o toque de recolher, algo que era extremamente valioso naquele ambiente bom. Naquelas circunstâncias também, né, rapaziada? O nosso herói não ficou particularmente impressionado com o que havia descoberto. Na verdade, ele se sentiu um pouco incomodado, esperando que fosse uma coisa mais útil. Decidido, ele foi ao centro de pagamentos para transferir o valor do saldo antigo do cartão para o novo, que ele conseguiu receber agora. Ao ver que Yulin se tornou um membro do conselho, o funcionário responsável
responsável ficou surpreso com os olhos quase saltando da cara. Como se isso não bastasse, o nosso herói decidiu reabastecer o seu cartão com 1 bilhão de mili, cada um no valor de 1000. O funcionário, que achava que nada mais o surpreenderia, ficou ainda mais espantado com essa quantidade. Após concluir a recarga, o prota voltou para a loja e comprou alguns mantimentos normais. No caixa foi sugerido a ele que, como membro do clube, se ele visitasse o restaurante giratório localizado no 2º andar, seria bem melhor para ele. Intrigado, o prota aceitou a sugestão e ao sair da loja já estava imaginando como é que seria jantar naquele restaurante exclusivo, né? Já que era feito para ele praticamente. Quando chegou ao 26º andar, o prota encontrou uma garota atraente perto da porta. Ela se curvou educadamente e se apresentou como Yulia, secretária do 5º conselheiro. Yulia explicou que o conselheiro gostaria de se encontrar com o prota, o que o surpreendeu, e o mesmo até sugeriu que o encontro fosse naquela noite num restaurante giratório que ele acabava de ser convidado. Yulia tocou em seu pingente, provavelmente entrando em contato com o conselheiro, e confirmou que o cara esperaria pelo prota às 10 horas em uma sala privativa no 32º andar. Nosso herói aceitou, mas brincou que todos os doces seriam por conta do conselheiro, ao que Yulia respondeu de uma forma positiva. Quando ela estava prestes a sair, o prota parou abruptamente, perguntando quanto é que custaria, apontando para o pingente de jade no pescoço dela. Yulia, no entanto, entendeu mal e indignada cobriu com as mãos, gritando que seu corpo não estava à venda. Se o prota estivesse interessado nesse tipo de coisa, ele deveria procurar outro lugar, pois ali não oferecia esse tipo de serviço. Yulin, completamente embaraçado, de imediato se desculpou, explicando que ele estava curioso sobre aquele pingente de jade que permitia uma comunicação remota, e não no corpo dela. Yulia, mais calma, explicou que o pingente havia sido dado a ela pelo próprio conselheiro e que não sabia como é que poderia conseguir um outro por prota, né? E ela ainda sugeriu que Yulin perguntasse diretamente ao conselheiro e saiu apressada, ainda envergonhada por todo aquele desconforto que a situação lhe causou. Refletindo sobre as palavras da garota, o protagonista ficou curioso sobre o que o 29º andar oferecia em termos de entretenimento. Ele decidiu que daria uma olhada mais tarde, mas antes ele precisava se preparar mesmo mais adequadamente para o encontro com o conselheiro, que parecia ser bem importante pelo que a garota tinha falado, né? Enquanto isso, Bill e Michael estavam se preparando para trabalhar no restaurante giratório, e Bill advertiu Michael para ter cuidado, pois os clientes ricos podiam ser exigentes e também bem desagradáveis. Depois de um breve abraço, os dois entraram no elevador e seguiram para o 32º andar, onde é que eles trabalhariam agora. Enquanto isso, o nosso herói decidiu se divertir jogando poker no 29º andar, e ele se envolveu no jogo sem se importar muito se ganhava ou perdia, já que ele tinha muito dinheiro. Era uma quantidade praticamente limitada, na verdade. No final do último jogo, nosso herói decidiu apostar tudo o que os outros tinham, e os fantasmas ao redor ficaram surpresos com sua ousadia e também determinação. Depois de uma série de apostas, o nosso herói acabou perdendo, mas ele não parecia se importar nem um pouco, e não estava muito abalado com a perca no poker também, mas ele sabia que era hora de jantar com os membros do conselho e então se despediu deixando o lugar. Enquanto isso, Bill e Michael continuavam trabalhando como garçons do restaurante giratório. Durante o turno, um dos fantasmas assinou para Michael pedindo que ele se aproximasse, e o mesmo, um pouco nervoso, obedeceu de imediato. O fantasma, com um sorriso malicioso, pediu a Michael que lhe servisse vinho. Sem questionar, o mesmo começou a servir o vinho, mas ele de repente viu uma cobra saindo da garrafa. Assustados, jatos de suor frio escorreram pelo corpo do cara, que reagiu rapidamente jogando a garrafa ao chão antes que a cobra o mordesse. No entanto, não era uma cobra de verdade, era uma armadilha criada pelo fantasma, que assistiu tudo com um sorriso sarcástico, meio que zombando do pobre coitado. Antes que a garrafa se quebrasse, Bill interveio, pegando-a no ar com um movimento rápido e evitando o desastre. Ele se desculpou pelo ocorrido e pela falta de jeito de Michael, pois se o vinho tivesse derramado nas roupas do fantasma, o coitado teria que ter pagado com a sua própria vida. Felizmente, Bill conseguiu contornar a situação, mas o fantasma, ainda insatisfeito, exigiu uma compensação e sugeriu algo macabro: a perna do Michael como pagamento. O coitado ficou em silêncio e em pânico, prestes a perder a cabeça de tanto medo, mas Bill, novamente agindo em sua defesa, lembrou o fantasma que questões assim eram resolvidas pelo proprietário do próprio estabelecimento e não deles, né? O fantasma, com tal insatisfação no olhar, concordou em chamar o proprietário para esclarecer a situação. No entanto, o proprietário estava ocupado, aguardando alguns convidados importantes, e foi então que o nosso herói acabou entrando no restaurante, acompanhado por Yulia, secretária do conselheiro. A garota conduziu o nosso herói até o salão da Lua Vermelha, onde a reunião estava marcada. Porém, ao passar, o nosso herói notou que Bill e Michael estavam em apuros e com seus rostos mostrando sinais de pavor. Um fantasma estava ameaçando os dois de perigo iminente, e ele estava irritado, alegando que os garçons nem conseguiam servir corretamente e que não deveriam nem estar trabalhando ali. Sem hesitar, o nosso prota interveio, decidindo pagar pela garrafa danificada como uma forma de compensação para o fantasma, oferecendo até mais do que o necessário, já que o nosso protagonista é bem generoso nesse quesito, né, rapaziada? O fantasma, no entanto, começou a insultar o nosso herói pessoalmente, ameaçando mesmo
mesmo e alegando que a garrafa de vinho custava 600 mimbe. O nosso herói impassível surpreendeu a todos dizendo que pagaria o dano com 10 garrafas daquele vinho e que o cara poderia ficar de boa e não tinha por que ficar caçando problemas desse jeito como ele estava fazendo. O fantasma ficou atônito com a oferta e sem palavras diante da generosidade do protagonista. Quando finalmente trouxeram as 10 garrafas, o fantasma estava satisfeito, mas a sua arrogância aumentou e foi então que Yulin, em uma reviravolta inesperada, declarou que o fantasma estava pensando alto demais de si mesmo e se achando muito na verdade. Em seguida ele pegou uma das garrafas e sem aviso quebrou na cabeça do cara. O salão inteiro ficou em choque com a atitude de Yulin e ninguém esperava essa reação do personagem principal. Michael estava apavorado, mas Bill ao contrário ficou visivelmente satisfeito por ver o protagonista colocar o fantasma insolente no seu lugar, já que ninguém tinha coragem para fazer isso. O fantasma, confuso e furioso por ter sido atacado pelo nosso protagonista, decidiu contra-atacar e mostrar com toda a pompa para fazer o protagonista se arrepender de uma vez por todas. No entanto, Yulin estava preparado e usou a bandana sinistra do faraó. O fantasma, enquanto avançava, percebeu que ele estava cercado por uma força misteriosa, mas agora era tarde demais e havia caído na armadilha de Yulin, que envolveu ele com o poder da bandana, imobilizando o cara por completo, rapaziada, deixando ele ali praticamente no chinelo. O nosso herói imobilizou o fantasma, deixando ele sem capacidade de mexer um músculo sequer. Bom, não tem músculo, né, fantasma? O nosso herói então decidiu golpeá-lo enquanto o fantasma, desesperado, tentava se defender atirando parafusos afiados em toda direção com toda a pompa, né? O fantasma, assustado, não esperava que Yulin fosse tão forte e acabou preso a uma cadeira próxima, completamente indefeso agora. Sem hesitar, a nosso herói pegou outra garrafa de vinho da bandeja e com toda sua força esmagou a garrafa na cabeça do fantasma, quebrando seu crânio de fantasma. Ele sugeriu a Bill e Michael que também se juntassem e espancassem o coitado do fantasma até mandar ele de vala. Os dois gostaram muito da ideia e um a um começaram no fantasma, sabe, com a maior quantidade de garrafa possível. Quando as garrafas acabaram, o fantasma ainda estava vivo, implorando por misericórdia. E com frieza, o prota atendeu ao pedido e mandou ele para acabar com seu sofrimento pro meio da vala. Bill e Michael ficaram imensamente gratos pela ajuda do prota, que os havia livrado do fantasma maligno, e prometeram que não contariam a ninguém sobre o verdadeiro poder de Yulin. O protagonista então se desculpou com o proprietário do restaurante por ter mandado de vala um cliente, e o dono, no entanto, não se importou, dizendo que para ele estava de boa, não fez diferença nenhuma não. Yulia, por outro lado, estava certa de que Yulin não era uma pessoa normal e que ele escondia um imenso poder por trás dessa tal máscara aqui, né? Enfim, ela suspeitava até que o prota fosse um fantasma de alto nível, provavelmente de uma categoria muito superior. Decidindo que era hora de seguir em frente, Yulin entrou na sala onde os membros do conselho já o aguardavam. Yulin foi levado ao salão do restaurante pelo proprietário, que o ajudou a escolher o que pedir no cardápio. Decidido a impressionar o prota, escolheu os pratos mais caros e também solicitou um vinho raro e muito especial. Felizmente, o proprietário tinha guardado uma garrafa especialmente para a ocasião de quando a gente bater 100 mil inscritos, rapaziada. Tá quase, pô, tá quase. Vocês não estão entendendo, tá quase. Comenta aí se já estão inscritos, eu preciso saber, cara. Depois de fazer o pedido, o prota deu seu cartão para pagar a conta, que somou 200 mil pila. Logo depois, o nosso herói também recebeu uma notificação informando que ele havia completado uma tarefa e recebido uma outra tarefa. E quando ele abriu a porta do salão, pasmem, 3 membros do conselho entraram e Yulia foi rápida em recebê-los com tal respeito. O prota também se levantou para cumprimentá-los e todos os conselheiros estavam com capuzes meio que cobrindo seus rostos, tornando impossível ver as suas próprias identidades. Um deles, o 5º conselheiro, parecia menor em comparação aos outros, mas o prota sabia que não devia subestimá-lo por causa de tamanho, né? Afinal, tamanho não é documento. O prota se apresentou formalmente como Imperador Fengdu, demonstrando confiança e a satisfação em conhecer todos aqueles membros do conselho. Os conselheiros também ficaram surpresos com a audácia da apresentação e após uma breve pausa, eles tiraram seus capuzes e se apresentaram ao prota. Uma jovem apareceu diante deles, mas a sua presença e força indicava que ela era um fantasma muito poderoso. Yulia então se aproximou do 5º conselheiro e relatou o que havia acontecido no restaurante, reforçando as suas suspeitas de que Yulin não era humano não, mas sim um especialista em assuntos do outro mundo, do mundo fantasma. O conselheiro, muito pensativo, suspeitava que o Imperador Fengdu estava estendendo a mão em busca de uma cooperação com aquele garoto ali que era praticamente um mistério para todo mundo. A jovem conselheira decidiu esclarecer as intenções do prota, perguntando diretamente com que propósito ele estava ali e se ele na realidade pretendia estabelecer uma aliança. Ela propôs que todos discutissem isso juntos antes de tomar qualquer decisão. E o nosso herói, percebendo a oportunidade, decidiu jogar conforme a situação e se preparou para explicar as suas intenções e falar o que é que ele queria de verdade.